Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho lugar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste
Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite a você que me acompanha aqui nesse canal do YouTube ou no grupo aí do WhatsApp da Igreja Batista de Marco 2. Bem-vindo, bem-vinda a esse nosso novo encontro, né? Essa nossa conversa que tem acontecido aqui todas as quartas e domingos, sempre na presença de Jesus, ao redor do Evangelho e sobre a ministração do Espírito Santo, para que a gente tenha experiências com Deus, o nosso Pai Celestial. E a gente continua firme aí, intercedendo pelos irmãos, pelas suas famílias, pedindo ao nosso Pai Celestial que os cubra com graça, com misericórdia e com amor. Bom, o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite de quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, dia do nosso culto de oração, fala sobre ansiedade. Ansiedade que é um estado mental que nos deixa incomodados, né? Desconfortáveis e quando muito intenso esse estado de ansiedade acaba prejudicando a nossa mobilidade, a nossa ocupação de trabalho e de relacionamento com outras pessoas. Em épocas como essa da pandemia que nós estamos vivendo e de uma crise mundial, né? Expectativas com relação ao futuro, tudo isso, o nível de ansiedade das pessoas costuma subir muito, né? Isso acontece também entre nós, crentes em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia tem tantas orientações a respeito do não viver ansiosos, não viver preocupados e inquietos com as coisas do presente ou do amanhã, do futuro, né? E a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses contém aí uma dessas exortações mais conhecidas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Filipenses, capítulo 4, abre sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6 e nós vamos até o verso 9. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, a igreja que Paulo fundou, plantou, né? E nós vamos ler o capítulo 4, o último capítulo desse livro, dessa carta de Filipenses, nós vamos ler os versos 6 ao verso 9, que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou seja, ocupe o vosso pensamento com isso. Verso 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Paulo, ponha-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo traz 3 orientações práticas sobre como os filipenses, aquele povo lá de Filipos, onde ele plantou aquela igreja, eles poderiam ficar tranquilos em meio à ansiedade e às preocupações dessa vida. Quando Paulo estava na prisão, foi quando ele escreveu essa carta aqui. E isso é impressionante que mesmo preso, mesmo em quarentena, o apóstolo Paulo não tinha condições, muito difícil na situação que ele estava, mas ainda assim ele conseguiu escrever essa carta, dando condições ali àquele povo de Filipe, ensinar aos outros, né, ensinar aquele povo como ter a paz no meio das aflições e tribulações, que é o que ele estava vivendo, né? Ele havia fundado a igreja de Filipos fazia poucos anos, né? E a igreja, a princípio, passou por grandes provocações ali, por grandes provações e grandes tribulações. Nós vemos isso lá, se você olhar lá o livro de Atos, no capítulo 16, que na plantação da igreja foi quando Paulo foi preso, no mesmo período, né? E nesse mesmo tempo a igreja de Filipos ela cresceu e ela se fortaleceu, mas ainda continuava debaixo da perseguição, de hostilidade, causada lá pelos pagãos da época, pelos ímpios, pelos inimigos do evangelho de Cristo, né? Paulo então, preso ali com Silas, né? Ele então recebe na prisão a visita de Epáfras, né? Um obreiro daquela igreja de Filipos,
trazendo uma oferta para aliviar ali o sofrimento de Paulo ali na prisão e também trazendo notícias da própria igreja de Filipos. O apóstolo Paulo, então, escreve essa cartinha, né? Uma cartinha, 4 capítulos, para agradecer a oferta recebida e aproveita ali para dar instruções sobre várias questões práticas que certamente lhe foram relatadas ali pelo Epáfras na sua visita a Paulo. E uma delas é exatamente essa questão da ansiedade que ele vai falar à igreja. E aí eu quero ver com vocês as 3 orientações que Paulo coloca aqui para os filipenses, pelas quais eles poderiam experimentar a paz no seu coração. Ele fala à igreja, naquela época ele fala à igreja de hoje. E aqui, ele começa dando uma primeira ordem. Está aí no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, ou por coisa nenhuma. Né? Andar ansioso aqui é andar inquieto, né? Andar preocupado, andar com o coração pesado, produzindo desânimo, produzindo paralisia, né? Produzindo apatia, irritabilidade. E esse não é o estado mental que Deus quer que nós vivamos, irmãos. Na verdade, não devemos andar ansiosos, quer dizer, viver ansiosos. Né? A palavra ansioso tem na raiz grega o sentido de divisão. Ansioso no grego significa divisão, o que define e expressa bem o estado da ansiedade, né? Que é uma mente dividida. Né? A ansiedade traz para a gente um monte de pensamentos e acaba aqui dividindo a nossa mente, uma mente partida, caminhando assim em várias direções sem um rumo certo e que não consegue se harmonizar e, portanto, achar o descanso e a paz. Aqui o apóstolo Paulo acrescenta que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, né? Ou seja, não deve haver nada, por maior que seja essa situação, por mais intenso que seja, e qualquer tipo que seja, que nos induza a viver inquietos e ansiosos. Nós deveríamos, na verdade, combater esse tipo de atitude ou disposição mental. Mas como fazer isso? Essa é a pergunta-chave. Como fazer isso, né? Em seguida, o apóstolo Paulo ali, ele coloca 3 orientações práticas através das quais eles, os filipenses, e serve para nós, poderiam cumprir esse mandamento aqui de não andar ansioso por coisa alguma. Em primeiro lugar, a primeira orientação prática de Paulo aí é que eles deveriam orar. Veja aí o que diz o restante aí do verso 6. Ele diz assim: em tudo, porém. Porém, aqui estabelece alternativa, está dando uma alternativa. Né? Em vez de andar ansiosos, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Né? Ou seja, em vez de deixar que a inquietação se apodere da gente, que as coisas comecem a nos inquietar, quando elas surgirem, quando elas acontecerem, traga todas elas, ou seja, Paulo está dizendo, todas elas diante de Deus, através das suas súplicas e petições. Né? Trazer diante de Deus significa dar conhecimento a Deus. Não é que Deus já não saiba, irmãos, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Mas Deus deseja que nós tragamos isso diante dele, as nossas petições, as nossas preocupações, porque ele quer mostrar o seu poder, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, suprindo tudo aquilo de que nós temos falta, de que nós temos necessidade. Não andem ansiosos, porém orem. Tragam diante de Deus as vossas petições, que são os nossos pedidos, as nossas súplicas, que é um pedido de alguém que chegou assim, numa situação muito difícil, no fundo do poço, e aí suspira, né? Pede, anseia por socorro de alguém que é superior, no nosso caso, o nosso Deus. Isso tudo pela oração, é o que ele está dizendo aqui. Não ande ansioso, mas ore, traga diante de Deus aquilo que te incomoda, faça súplicas, faça petições diante dele. E veja o que o Paulo acrescenta aqui no final do verso 6. Com ações de graça. Olha que interessante. Ou seja, com gratidão. Lembrando o que Deus já fez. O quanto ele já respondeu suas orações. E como ele tem cuidado de você agora. Portanto, não fique ansioso. Não fique inquieto. Não viva dessa forma, né? Nesse estado assim de perplexidade que a gente às vezes paralisa com tantas coisas, né? Desânimo e abatimento, mas lembre-se do que Deus já fez, né? E através das orações traga diante dele suas súplicas, seus pedidos, sempre com ações de graça. E a promessa no verso 7 é a seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus quer dizer a paz que procede de Deus, né? É um sentimento, é um oposto de viver ansioso, é aquela tranquilidade que Deus coloca no nosso coração. E essa paz que Paulo diz aqui, que excede todo o entendimento, desafia a nossa compreensão e a nossa capacidade de tentar descrever isso, né? Eu tenho certeza que você já sentiu algo semelhante quando ansioso, quando preocupado, procurou Deus em oração, apresentou a Ele suas súplicas, suas petições, com ações de graça, né? De repente o céu se abriu, né? De repente a nuvem que estava sobre sua cabeça passou, né? O céu que estava blindado agora estava aberto, tá claro, o sol surgiu, né? E a paz que procede de Deus encheu o seu coração de alegria, de forma que você se levantou e saiu dali daquele seu lugar de oração, né, com o seu coração tranquilo, né? Exatamente porque Deus mudou a sua situação. A oração tem esse poder de fazer com que a paz de Deus habite em nosso coração. Observe que Paulo usa o termo guardará. A paz de Deus guardará o seu coração, que é uma expressão tirada da linguagem militar. Quem já serviu aí, os homens, né, já serviram o quartel, o exército, marinha, aeronáutica, né? É uma linguagem militar que se refere àquilo que uma sentinela faz à porta do quartel. Ela fica ali guardando o quartel, vigiando o quartel. Eu sei porque no tempo que eu servi o exército, muitas vezes eu tirei turno de ficar vigiando o quartel ali na guarita, né, com o fuzil na mão, examinando as pessoas que queriam entrar, ou as pessoas que passavam por ali, né, vigiando para que ninguém entrasse que pudesse causar algum mal ou algum atentado ou coisa semelhante, né? Exatamente como um vigia armado guarda o quartel, a paz que procede de Deus vai montar guarda à entrada do nosso coração para impedir que a ansiedade entre. E essa é uma figura de linguagem muito bonita, né, irmãos? Né? Veja aí no verso 7, Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo, Ele é a nossa paz, né? É por causa dele que Deus pode nos dar a paz, né? É com base no que Ele fez lá na cruz do Calvário, que Deus nos garante essa tranquilidade aqui, esse conforto, esse silêncio, essa calmaria no nosso coração, né? Quando tantas vozes, né, às vezes, quando tantos ruídos, quando tantas coisas puxam em várias direções, né? A segunda orientação de Paulo está aí no verso 8. O que ele vai dizer aqui é que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com aquilo que edifica, com aquilo que promove a paz no nosso coração. Ele diz aí no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de digno de louvor, pensem nessas coisas, ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento, né? E eu destaco aí o final do verso 8, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Pensem nessas coisas. Nós devemos ocupar o nosso pensamento, irmãos, com coisas que edificam, com coisas que promovem a verdade, com coisas que nos encorajam, com coisas que nos botem para cima, nos levante o nosso ânimo, né? Em vez de ir para baixo, né? Jogar para baixo, né? Agora, se você passa o dia todo, exemplo, nas redes sociais, alimentando seu coração, somente com más notícias, notícias de desastre, predições catastróficas que as pessoas anunciam, muitas delas simplesmente por motivos políticos, motivos ideológicos ou buscando seu próprio proveito, né? A gente vê muito isso o tempo todo, né? Se você se alimenta disso, passa o dia todo na internet vendo essas coisas, é claro que a ansiedade vai entrar no seu coração. Porque a regra básica aqui é simples. O nosso coração vai acompanhar o nosso pensamento. Ou seja, se eu ocupo meu pensamento com essas notícias ruins o dia todo, eu vou sentir ansiedade. O sentimento da ansiedade vai entrar no meu coração. Não tem jeito. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que nós não devemos fazer de conta que não está existindo uma crise, que nós não devamos estar cientes e acompanhando o desenrolar dessa crise. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que você não pode ver tudo isso somente da perspectiva ruim, da catástrofe, né? Eu sei que é difícil porque é uma crise muito dura essa que a gente está passando, é verdade. Mas aspectos que nós podemos ver do ponto de vista de Deus agindo, Deus usando isso para o bem do seu povo, né? Deus usando isso para converter pessoas, para nos ensinar determinadas virtudes que de uma outra forma nós não aprenderíamos, para que ele assim mostre sua grandeza, sua glória, para que ele desmonte a confiança que o homem tem no seu próprio braço, né? Deus está agindo e nós devíamos olhar desta perspectiva. Agora,
Se fosse olhar só da perspectiva humana, as pessoas desesperadas fazendo predições, as pessoas desesperadas fazendo análise daquilo que elas nem conhecem, nem sabem, na maioria das vezes, só acham, é achismo, né? Pessoas histéricas passando adiante e compartilhando às vezes até o fake news que está na moda agora, isso aí todo mundo está falando disso, né? E o resultado disso é que o seu coração pode ficar muito ansioso, né? Paulo diz aqui que você deve ocupar o seu pensamento com o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, o que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum bem, se alguma coisa proveitosa, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. É isso que ele está falando. Use esse tempo para ler a palavra, irmão, meditar na palavra, ler um bom livro, assistir boas pregações. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus, e aí a ansiedade vai embora e a paz de Deus vai estar no seu coração. Bom, seguindo o raciocínio de Paulo, primeiro, não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Como fazer isso? Perguntaria Paulo, né? Como fazer isso, Paulo? Orando diante de Deus, trazendo diante dele súplicas com ações de graça, e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Segundo, Paulo vai dizer que ocupando o seu pensamento com aquilo que é de boa fama e que há algum louvor nisso, né? Com isso, a paz de Deus estará no seu coração. Bem, a terceira orientação está aí no verso 9, onde ele diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Paulo, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, orar, pensar e praticar. 3 coisinhas. Orar, pensar e praticar. 3 coisas. O que o Paulo coloca aqui é um exemplo que ele deu quando ele esteve lá em Filipos, quando ele foi plantar aquela igreja. Ele disse: o que vocês viram em mim, pratiquem. E o que os filipenses viram em Paulo, irmãos? O que você acha disso? Paulo, quando chegou em Filipos, ele foi preso. Vocês lembram desse episódio? Está lá em Atos 16, como eu falei no início. Ele e Silas estavam lá na prisão, cantando e louvando a Deus no meio de todo aquele sofrimento, no meio toda aquela tribulação. Deus ouviu a oração deles, abriu a prisão e ainda converteu o carcereiro. E começou uma igreja lá na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura. Ou seja, Paulo deu o exemplo para os filipenses, e está dando para nós hoje, de como eles deveriam suportar as aflições, como eles deveriam viver debaixo das provações. Aquilo que vocês viram em mim, quando eu estive aí, quando eu estava na prisão e suportei todos aqueles sofrimentos, a maneira como eu, Paulo, me portei, que seja isso exemplo para vocês. E juntamente com aquilo que eu ensinei, formem o referencial para que vocês pratiquem e vivam de acordo com isso que vocês aprenderam, viram e ouviram em mim, diz o Paulo para aquele povo lá de Filipos, né? Qual é a diferença? A paz de Deus, irmãos, é a paz, é o sentimento que procede dele. E o Deus da paz é o Deus que produz e concede a paz. É melhor ter o Deus da paz do que a própria paz de Deus. Deus conosco, Deus em nosso coração, Deus nos cercando, nos guardando, nos protegendo e transmitindo ao nosso coração aquela paz maravilhosa. Isso só é possível mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para a gente encerrar aqui, gostaria que você gravasse essas 3 orientações no seu coração. Pratique essas coisas no meio dessa crise que a gente está vivendo. Não ande ansioso por coisa alguma e coisa nenhuma. Não permita que a pandemia tire a sua paz. Não permita que a perspectiva de um futuro de calamidade tire a sua paz. Mas ore, pense e pratique. 3 coisinhas, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Ore, pense e pratique naquilo que a palavra nos ensina. E o Deus da paz será com você. E a paz de Deus vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe sua casa, sua família e lhe dê a paz no meio desses tempos de grande sofrimento por qual nós estamos passando. Mas o Senhor está no controle de tudo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda a adoração, toda a majestade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Até o nosso próximo encontro no próximo domingo. Um forte abraço. Fique com Deus, em nome de Jesus.